Boa noite, a paz do Senhor, Deus abençoe. Graças a Deus estamos aqui em nome de Jesus, iniciando aí um tempo novo, né, às quartas-feiras. E Deus já tinha colocado no meu coração de estar ministrando, né? E eu pensei, orei, pedi a Deus e às quartas-feiras nós vamos estar falando estudos bíblicos. E nós vamos começar com os milagres de Cristo. Então é uma grande alegria estar aqui. Então nas quartas-feiras serão estudos bíblicos e na sexta-feira ministração. Domingo não mais, por enquanto. Domingo vamos à igreja. É tempo de voltarmos a congregar, né? Já a pandemia aí está melhor. Sabemos, temos orado para melhorar mais, muitas pessoas já foram vacinadas, então é tempo de voltarmos à igreja aos domingos, amém? Pelo menos, né, aos domingos. Graças a Deus eu conto com você. Ao final da ministração eu vou deixar o meu e-mail, porque no e-mail você vai poder fazer qualquer pergunta, alguma dúvida, até que seja fora do tema do estudo bíblico, você pode perguntar e eu vou responder, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Vamos entregar esse tempo na presença de Deus. Estudar a palavra é maravilhoso, porque ela nos ensina, ela nos corrige. E a própria palavra diz que o povo erra, as pessoas erram por não conhecer a palavra de Deus nem o seu poder. Então, é preciso conhecer a Bíblia. E a Bíblia a gente conhece estudando, lendo, né? E não só um dia, não só no domingo, mas ler todos os dias. Buscar entendimento, ouvir as pregações na internet, ir à igreja, participar dos estudos bíblicos na igreja. Então assim você vai crescendo, você vai tendo um conhecimento maior, uma habilidade, né, em procurar as coisas na Bíblia. Tudo isso vem de esforço, de dedicação, né? Ninguém nasce sabendo nada, e nem a Bíblia. A gente não nasce conhecendo a Bíblia, então a gente vai conhecendo e estudando e se dedicando, amém? Em nome de Jesus Cristo. Então, vamos começar orando? Coloque-se aí, peça para Deus abençoar, peça para Deus aí abrir a tua mente, te capacitar. Já tenha um caderno, para você anotar os versículos, escrever as suas dúvidas, tá bom? Isso é muito importante, tá? Não se esqueça, quarta-feira é estudo bíblico, não é uma pregação. Então nós vamos estudar, eu vou ler algumas coisas e você, através aí do e-mail, pode tirar as suas dúvidas ou até mesmo perguntar aqui ao vivo ou no inbox, da maneira que você preferir e for mais fácil para você, tá bom? Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esse privilégio, essa honra, essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, juntos para aprender a Tua palavra. A Tua palavra é viva, eficaz, poderosa e nós erramos quando não conhecemos a Tua palavra. Sofremos, tomamos decisões erradas, errôneas, tomamos caminhos errados, tudo por não conhecer a Tua palavra e não obedecê-la. Por isso, Pai, nesse tempo que nós iniciamos as quartas-feiras, que seja uma bênção, Pai, para todos nós, para todo aquele que se dispor a ouvir, a aprender, a anotar, para todo aquele que se dispor a doar esse tempo para aprender a Tua palavra. Desde já, meu Deus, eu peço a Tua graça sobre a minha vida, me capacita, me usa, direciona a minha vida, coloca as palavras certas na minha boca, que eu fale de uma maneira que todos possam compreender
Abençoa a nossa vida, abençoa a nossa família, passa do teu sangue na nossa vida, na nossa família, nos livra de todo mal. Nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Olha, nós vamos iniciar os estudos, hoje é o primeiro estudo, e vamos falar dos milagres de Jesus. Para você ter uma noção, lá nos evangelhos, quais são os evangelhos? São os 4 primeiros livros da Bíblia. Então é Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, nos evangelhos que eles falam da vida de Cristo, dos milagres de Cristo, do nascimento de Cristo, da morte, da ressurreição de Jesus, tem mais ou menos por volta mais de 30 milagres. Hoje nós vamos começar com o primeiro milagre que nós temos conhecimento na Bíblia de Jesus, que é o milagre onde ele transformou a água em vinho. Eu vou ler aqui alguns milagres que nós vamos falar, tirando esse aqui que é o primeiro. Jesus acalma a tempestade, a primeira e segunda multiplicação dos pães, quando ele anda sobre as águas, a moeda lá dentro do peixe, a figueira seca, a grande pesca, outra grande pesca, a cura de um leproso, a cura do criado lá do centurião, a cura da sogra de Pedro, os 2 endemoniados que foram libertos, paralítico, a mulher do fluxo de sangue, 2 cegos, e aí vai embora. São mais de 30 milagres. E nós vamos falar de cada um deles às quartas-feiras. Então eu quero te convidar a estar comigo todas as quartas-feiras às 19 horas, a enviar dúvidas pelo e-mail, pelo inbox, ao vivo. Ah, eu não entendi isso que você falou. Ah, eu não o que é isso? Pode perguntar. Aqui não tem quem sabe mais, quem sabe menos, não existe isso. Ninguém vai ser exposto. Então não tenha medo de fazer perguntas. Amém? Você vai ver que é diferente da pregação, né? A pregação é a maneira de você se comunicar é diferente. O estudo bíblico é outra maneira de comunicação. Então eu vou ler algumas coisas. Eu espero não ir para a pregação, né? Porque eu sou muito habituada a pregar, né? Eu ensinava muito na igreja. Mas aí a gente tem que, né, fazer uma divisão aí. Estudo bíblico é uma coisa e pregação é outra. O estilo é diferente, tá bom? Então vamos ler o primeiro milagre de Cristo. Está lá no Evangelho de João, capítulo 2, do 1 ao 11. É o milagre que ele transforma a água em vinho. Vou falar algumas coisas importantes nesse texto, que muitas vezes a gente lê e não entende o porquê, né? Falou daquele jeito, o porquê aconteceu daquela maneira. Então eu vou explicar, né, aquilo que é do meu conhecimento, que eu estudei, e vamos compartilhar. É claro que não vai dar para falar minuciosamente, que aí nós precisaríamos de 3 dias só no primeiro milagre. E não é isso. A cada quarta-feira eu vou falar de um milagre de Cristo. Amém? Que ele realizou, que ele fez. Glórias a Deus. Então, o primeiro milagre que ele fez, ele transformou a água em vinho. Lá no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1. Eu vou ler o texto, preste atenção. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Então a gente entende que era um parente de Cristo, um conhecido de Cristo, porque além da mãe, ele e os discípulos foram convidados para a festa do casamento. Tendo acabado o vinho, no meio lá da festa, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho.
Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra. Essas talhas de pedra, imagina aí uns vasos bem grandes. Os judeus usavam isso para se purificar em datas específicas, colocavam água naquelas talhas, para você entender como elas eram grandes. Em cada talha, né, esse vaso enorme aí, cabia mais ou menos de 64 a 95 litros de água. Então, somando as 6 talhas, nós temos por volta de quase 570 litros de água. Além de ter muita água, era muito pesado carregar aquilo cheio, né? E aí, no versículo 7, Jesus lhes disse para os serventes: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora, levai para o mestre-sala, a pessoa que cuidava da festa. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada já, né, em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora? Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná de Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então vamos entender aqui a importância do vinho em uma festa de casamento. Primeiro que a festa de casamento lá dos judeus naquela época, né, a cultura deles, era uma festa que podia durar até uma semana. Então não é como as nossas festas, né, de casamento, que a noiva sai lá da igreja, o noivo, e aí vão pro casamento, aí fica aí até 1, 2 da manhã e acabou a festa. Não. Era uma semana e a família, né, que estava dando a festa, ela tinha a responsabilidade de receber as pessoas, de acomodar as pessoas, de dar alimentação para as pessoas durante toda a festa, durante todos os dias. E acabar o vinho, porque não, para você não havia refrigerante, não havia nada disso. É lógico que o vinho daquela época não é o vinho de hoje, com esse teor alcoólico que nós temos. Mas era a bebida central, né? Tinha sim uma certa... Era fermentado, as pessoas ficavam alegres quando tomavam, mas era assim algo importantíssimo. Acabar o vinho no meio da festa era uma vergonha para o noivo, para a noiva, para a família do noivo, para a família da noiva. Então, quando acabou o vinho, a mãe de Jesus, por isso que a gente entende que era parente deles, de Jesus, da mãe dele, porque ela tomou a frente, ela se importou, porque se ela fosse uma convidada comum, ela não ia se importar. Não é a festa dela, não conhece ninguém, acabou o vinho, acabou. Mas não, ela se importou de tal maneira que ela procurou Jesus. E ela contou para Jesus. E tem uma frase aqui que muitas pessoas não entendem. A maneira que Jesus fala com a mãe dele. Eu, no início da minha vida cristã, quando eu li essa frase, eu falei: nossa, como Jesus falou assim com Maria? Como ele, né? Parece até um desrespeito, mas não é. Para aquela cultura, naquela época, naquele tipo de relacionamento, era até uma maneira honrada de falar com a pessoa. Então ele fala assim, olha, quando ela diz que eles não têm mais vinho, no versículo 4, Jesus lhe disse: mulher, quem tenho eu contigo? Mulher. Então, para você que não conhece a cultura,
na hora, pra nós hoje a gente fala, nossa, devia ter chamado, né, senhora, mas nem existia isso lá. Ou, né, outra maneira, mas ele chamou mulher. Olha que incrível, tem 2 versículos que eu quero ler com você, que fala da mesma maneira que Jesus tratou 2 mulheres, e é uma maneira respeitosa, não é uma maneira de desrespeito. João 4:21, anote aí para você estudar depois. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Jesus falando com a mulher samaritana, mulher. Então não é uma maneira desrespeitosa. 8:10, e endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, quando ele está falando com a prostituta lá que foi pega lá em adultério, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Então, não era uma maneira de se falar pejorativa, de maneira nenhuma. E ela fala que havia acabado o vinho. Então, quando a gente lê esse texto do Senhor transformando a água em vinho, o ponto focal aqui é a transformação, é a mudança. Então, é sair do velho e ir para o novo, mudar as atitudes, se abrir para ser curado, se abrir para ser transformado. E nada disso teria acontecido, a água ser transformada em vinho, se Jesus lá não estivesse. Se ele não tivesse sido convidado. Então, um ponto importante no texto é que Jesus precisa estar dentro da nossa vida. Nós precisamos entregar a nossa vida nas mãos dele. Nós temos que convidá-lo a entrar nas nossas vidas. Porque não existe pessoa que não seja transformada quando ela abre o seu coração para Jesus Cristo. Às vezes nós conhecemos algumas pessoas e a gente até pensa assim, nossa, é impossível essa pessoa ser transformada, é impossível essa pessoa ser mudada. Não existe. A própria Bíblia fala que não existe impossíveis para o Senhor. Não tem nada que Deus não possa fazer na vida de uma pessoa. E quando você olha para esse primeiro milagre de Jesus, a gente até pensa, mas por que Jesus foi transformar água em vinho? Deixasse lá sem vinho. Acabou, acabou. Mas não. Ele já quis demonstrar nesse primeiro milagre o poder de transformação. O poder de cura. O poder que ele tem e que ele derrama sobre uma pessoa que se abre para ele. Então talvez você esteja ouvindo e você já pensou, ou até já falou com a sua boca, eu não tenho jeito, eu não consigo mudar, eu nasci assim, a minha vida sempre vai ser desse jeito. Ou aquele meu filho não tem jeito, a minha esposa não vai melhorar, meu esposo, meus netos. Quantas vezes nós já falamos, o Brasil não tem jeito? Tem. Qualquer ser humano tem. Qualquer pessoa pode mudar a sua vida se ela se entregar para Deus. O Senhor, ele é aquele que detém o poder da transformação, que muda o rumo da vida das pessoas. E é isso que o texto quer dizer. E tem mais. Então a primeira coisa é a entrega. Jesus estava lá, os serventes, que eram os empregados que estavam trabalhando lá no casamento, obedeceram, porque eles poderiam questionar. Por que não me encher de água essas talhas? E eram, como eu falei no início, cabiam aí de 40 a 90 litros de água em cada talha.
imagina aí um vaso enorme de barro, pesadíssimo. Para que eu vou encher de água? Então, quantas vezes nós deixamos de ser transformados? Porque nós não cremos, não obedecemos, mesmo quando parece uma coisa que a gente não entende. Para que eu vou encher essas talhas de água? E eram 6 talhas. 6 talhas. Eu falei no início que pode ter chegado a 570 litros de água, as 6 lotadas de água. Então, um ponto importante é a mudança de posição, a mudança de lugar, atender a Deus, obediência, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não compreenda aquilo que Deus está querendo fazer. Então eu vou agir pela fé, vou andar pela fé. Aliás, não existe relacionamento com Deus sem fé. Em Hebreus fala, é impossível agradar a Deus sem fé, porque todo aquele que se aproxima dele precisa acreditar que ele existe. Amém? Então, é uma entrega, é uma disposição, é uma mudança de lugar. Muitas pessoas querem muitas coisas. Muitas pessoas querem bênçãos. Muitas pessoas querem mudar de vida, mas as pessoas não querem passar pelo processo. Não querem pagar o preço. Nós vamos aí ter as Olimpíadas, né, no Japão, e eu gosto de ver algumas modalidades nas Olimpíadas. E quando você vê a pessoa lá, o atleta, e você vê aqueles que ganham as medalhas, às vezes nós temos algumas informações, mas assim, é uma vida de entrega. Para eles não existe assim, quando eu tiver vontade eu vou treinar. Quando tiver calor eu vou treinar. Não. Eu já assisti algumas biografias de alguns atletas, e aí passa, né, a trajetória. Eles treinam 12 horas por dia, 10 horas por dia, 8 horas. Então assim, de domingo a domingo. E aí você vê eles ganhando a medalha, nossa, parece a coisa mais fácil. E não é um dia, um ano, são anos para chegar lá numa Olimpíadas e ganhar uma medalha. E na vida é assim também. Então as pessoas querem conquistar algo, querem ter isso e choram, né? E Jesus está falando aqui desse poder transformador que ele quer trazer para a minha vida e para a tua. Então existe sacrifício, existe mudança de atitude, existe entrega, fé para acreditar naquilo que Deus está fazendo. Amém? Então isso é outro ponto muito importante que a gente vê que o texto quer, porque Jesus ele quer transformar a nossa vida. E olha que engraçado, lá estava a mãe de Jesus, estava os discípulos e Jesus, né? Fora os outros convidados e tal. E quem é que fez? Quem é que realizou o milagre? Jesus. Então não adianta buscar outras coisas. Não adianta pegar aí outros caminhos. Né? Às vezes as pessoas falam assim, olha, então tem aquela faculdade e tal, aquela universidade, mas são 4 anos, é presencial, e você vai ter que, todos os dias, papapá. Não, eu vou fazer um cursinho aqui de 6 meses. Não é a mesma coisa. Não é. Então, ninguém lá podia fazer aquele milagre. Nem a Maria, nem os discípulos, só Jesus.
Só o nome de Jesus transforma. Só o nome de Jesus altera o rumo de uma vida. E nós vamos ler alguns textos que vai falar sobre isso. Então, é importante nós entendermos isso. Em 1 João 3:8 fala assim: para isto, 1 João 3:8, como eu disse no início, anote os versículos, anote as suas dúvidas. Eu vou deixar o meu e-mail, você vai poder enviar o e-mail para perguntar não só desse estudo bíblico de hoje, mas outra dúvida que você tenha, tá bom? Para isto, o Filho de Deus, Jesus, se manifestou, veio à terra para destruir, desfazer as obras do diabo. O poder de transformação de Cristo é tão grande, é o maior de todos, que ele desfaz, ele destrói qualquer obra do diabo. Então, porque a pessoa, na família dela tem as maldições, todo mundo aconteceu isso, aconteceu com o bisavô, o vô, o pai. Na tua vida, você passa um risco. Na minha vida não, Satanás. Amém? Porque eu estou nesta palavra. Jesus veio à terra, viveu, manifestou-se, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo para desfazer toda e qualquer obra do diabo. Amém? No poder transformador do texto, primeiro, nós já falamos, reconhecer a necessidade. Eu preciso de uma mudança na minha vida. Eu não sei qual a mudança que você precisa. Lá naquele casamento, eles precisavam de vinho. Essencial o vinho naquela festa, que durava aí por volta de uma semana. O vinho lá era tão importante, a mãe dele foi, chamou, falou que tinha acabado e tudo mais. Eu não sei qual é na tua vida, mas a primeira coisa é você reconhecer que precisa dessa transformação. É você entender que quando uma área da tua vida vive em derrota, está precisando de uma transformação. Está precisando de um toque aí poderoso de Jesus Cristo. Então, porque quando a gente não reconhece, então a gente não busca. A gente não se entrega. A gente não se abre para ser curado. Então, se Maria não tivesse se importado, se Jesus não estivesse ali, nada ia acontecer. Então, é importante você se analisar. Muitas pessoas, elas pensam assim, a vida é assim mesmo. Eu vou morrer assim. Não. Isso aí vai totalmente contra o evangelho de Cristo. Porque se você ler a palavra do Senhor, ela vai ficar assim, ela vai te ensinar claramente que o Senhor cura, transforma, muda uma pessoa. Muda a casa da pessoa. Cura a família. Então, não existe isso, eu nasci assim, você assim, a vida é assim, é uma maldição. Não, não. Para quem está em Cristo, a Bíblia é clara. Eu sou uma nova criatura em Jesus. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, reconheça o limite, reconheça a deficiência, abra-se para a cura, busca mudança. Amém? Segundo, transformação que passa pela cura da alma. Não adianta você resolver uma coisa física se lá dentro você precisa de uma cura. Quantas nós temos visto aí e nas reportagens, na internet, em todos os lugares, que a pandemia aflorou, né? Trouxe para fora o que estava lá dentro escondido de muita gente. Depressão, síndrome do pânico, crises de ansiedade, desequilíbrio. Então, ela trouxe algo que estava lá dentro. E que talvez ninguém ia perceber por muito tempo. Então a pessoa sempre sorrindo, né?
parece que super bem, e aí passou aí por um tempo, né, de quarentena, o medo, notícias, as incertezas, então trouxe à tona. Então, é muito importante isso. O Senhor, Ele quer transformar de dentro para fora. Então, a alma, se você passou por traumas, rejeições, se você foi maltratado, afligido, afligida, algo aconteceu na tua vida que marcou a tua alma e aquilo tá lá dentro, sempre você pensa, sempre você lembra e aquilo te machuca, então você precisa de uma transformação de dentro para fora. Cristo lhe faz isso. Então você precisa se abrir teu coração, buscar em Deus a cura. É isso que significa esse primeiro milagre de Cristo, transformação completa. Outra coisa que eu queria falar também que me chama a atenção, na verdade, antes de entrar nessa parte, eu queria falar sobre uma coisa. O vinho era a alegria da festa. No nosso tempo de criança, no meu tempo, né? A alegria da festa era o refrigerante e o bolo. Nossa, refrigerante e bolo era a alegria da festa. Lá no tempo de Jesus era o vinho, na festa do casamento. E Deus tem alegria para a nossa vida. Apesar das lutas, das dificuldades. Talvez aí nessa pandemia você perdeu alguém querido, né? Que está com Jesus lá no céu, você sente saudades. Mas a alegria do Senhor está dentro de nós. Ele consola nosso coração. Então, da mesma maneira que o vinho transformou aquela festa em alegria, Deus tem alegria para cada um de nós. Outra coisa importante, toda transformação passa por uma restauração, por uma reconstrução. A gente chega até Jesus destruído, emocionalmente, fisicamente, familiar, profissional, emocional, financeiramente, todas as áreas. Parece assim uma grande ruína. E Deus vai reconstruindo. E essa reconstrução na nossa vida passa por transformações. Então nós temos assim uma caminhada com Ele. A cada dia algo está sendo reconstruído na nossa vida. Eu não sei se você conhece a história de Neemias, mas se você não conhece, tem um livro na Bíblia, lá no Velho Testamento, que se chama Neemias, que é a história de Neemias. E a história de Neemias é a história de uma reconstrução dos muros na cidade de Jerusalém. Toda cidade no Antigo Testamento, ela tinha muros ao redor, muros enormes que protegiam as cidades. E o muro de Jerusalém estava destruído. E Neemias, depois você pode ler, ele reconstruiu junto com o povo aqueles muros enormes, imensos, rodeando toda a cidade em 52 dias. Então o Senhor tem reconstrução para a nossa vida. Se tem algo que não deve existir na minha vida ou na tua, são muros quebrados, portas queimadas, sabe? Coisas erradas. A minha vida familiar está bem, mas a minha vida financeira está destruída. Não, alguma coisa está errada. A minha vida financeira está bem, mas a minha família está destruída. Deus é um Deus para agir completamente nas nossas vidas, em todas as áreas das nossas vidas. Amém? Essa transformação, ela passa por uma nova visão, abrir os nossos olhos. Eu vejo muitas pessoas que fecham os seus olhos, que não querem enxergar o que precisa ser feito.
É como eu falei, Maria estava lá no casamento, ela podia ter fechado os olhos dela. Não é casamento dos meus filhos, não sei, né? Não, ela não fechou os olhos, ela agiu. Ela se dispôs a fazer algo. Então, se eu não abro os meus olhos, se a minha visão não está aberta, se eu não estou aberta aí para o Espírito Santo de Deus, para a palavra de Deus, para ouvir uma palavra e falar, opa, eu tenho que olhar a minha vida. Eu tenho que... Por que essa área da minha vida não está sendo transformada? Qual é o bloqueio? O que é que está impedindo? Então eu tenho que ter uma nova visão. Às vezes a gente até enxerga, mas a gente se faz de cego, porque a gente sabe que vai doer mexer lá. Deixa doer. Deixa doer. Porque se você quer uma mudança, se você quer esse poder transformador na tua vida, vai ter que doer. Vai ter que mudar. Vai ter que haver uma disposição aí, um levantar, né? Uma nova atitude tua, joga a preguiça para fora. Perdão. Então, precisa abrir os olhos, enxergar e agir. Outro ponto importante, quando a gente é transformado, a gente transforma. Isso é lindo. Eu vou ler um texto que fala sobre isso. Quando a gente recebe a transformação, se abre para mudar, a gente acaba contaminando todo mundo que está perto, na família, no trabalho, com o que a gente fala na internet, até pelo zap. Porque Deus, é isso que Ele faz. Eu recebo de Deus não só para ser curada, mas para curar. Amém? Isso é maravilhoso. Então, Jesus... Ele transformou água em vinho, eu falei para você, mais ou menos de 384 litros a 570 litros. Era só para Jesus? Era só para Maria? Era só para os discípulos? Era para todo mundo da festa, por todos os dias do casamento. E é assim que Cristo faz. Cristo não nos dá nada só para nós. É para dividir. Seja em qualquer área da nossa vida. É para mudar não só a nossa vida, mas a vida de quem estiver perto, de quem estiver longe. É o poder transformador de Jesus. O vinho foi para todo mundo. Todo mundo que estava na festa. Amém? E outra coisa também que me chama a atenção é que o mestre-sala, que era o organizador da festa, Jesus mandou encher até, né? Acho que eles foram andando, o castalho foi caindo, né? De tão cheio que estava. Levou para o mestre-sala provar. Quando o mestre-sala provou, o que ele falou? Ele chamou o noivo e falou assim, peraí, não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Todo mundo que dá a festa de casamento põe o vinho melhor no começo. Pra todo mundo achar, nossa, que vinho que esse noivo comprou, hein? De primeira, festa boa. E depois que todo mundo tá meio alegre, né? Dá o vinho inferior, porque aí a pessoa nem vai perceber. Você fez o contrário. Você guardou o melhor vinho para agora. Tudo de Jesus é perfeito. E o Senhor, Ele nos chama para sermos pessoas que realizam na excelência. Não deixe que na tua vida haja a possibilidade de fazer algo, como dizem por aí, meia boca, de qualquer jeito. Sabe por quê? Porque aí não vai ter vitória. O Senhor nos chama para fazer as coisas com excelência. Sabe o que é excelência? É o melhor, é da melhor maneira. É aquilo que a gente faz na dedicação. Hoje eu estava fazendo uma sopa e
Eu não sou excelente na cozinha, mas ninguém passa fome. Amém? Então aí eu piquei tudo, então aí eu piquei isso, piquei aquilo, bati o tempero, separei tudo. Ficou uma delícia a sopa, uma delícia. Porque eu fiz com excelência, eu me preparei para fazer, eu não joguei tudo na panela, né? Sem fritar o tempero. Tudo tem aí lá as etapas, é como o bolo, tudo tem as etapas. Então, assim, na tua vida, você quer ser reconhecido na empresa? Faça com excelência. Faça o melhor. Faça mais do que todo mundo. Se dedique. Deus, Ele nos chamou para essa excelência. Para fazer tudo da melhor maneira possível. E para finalizar, esse primeiro milagre de Cristo, a transformação de água em vinho, o primeiro estudo. Como eu falei, nós vamos ter aí mais de 30 quartas-feiras, porque são muitos milagres que Cristo fez lá nos evangelhos, e que nós vamos falar de cada um deles. As 6 talhas têm um significado espiritual. Vocês sabem que o número 7 é o número da perfeição. E lá nós vemos 6 talhas, e assim, simbolicamente para os judeus, tem um significado muito importante. Lá tinham 6 talhas e Jesus. Jesus veio cumprir a lei. Jesus veio para tudo aquilo que foi dito no Velho Testamento, ele veio para cumprir. Ele veio para, assim, sem sombra de dúvida, dizer tudo que Deus falou está se cumprindo. Então, as 6 talhas não é a perfeição, porque falta um. E Jesus estava no casamento para finalizar e para demonstrar quem era ele, a perfeição, para fechar o ciclo. Então, lá em Mateus 5,17, fala assim, olha, e outra coisa importante que o texto fala, que ele mandou as talhas, Cristo ordenou que enchesse até em cima. Os serventes encheram ela até em cima. Significa que Jesus veio completar a lei. Aquilo que faltava, Jesus veio dar. Olha lá em Mateus 5,17. E isso fica claro nos evangelhos. Mateus 5,17. Não pensem que vim abolir a lei. Dizer que a lei não serve para nada. Ou os profetas. A lei, quando Jesus fala da lei, é lá o Velho Testamento, os 10 mandamentos, os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia que foram escritos, né, por Moisés. Que lá tem as leis, a história dos patriarcas e tudo mais. Não vim abolir, mas eu vim cumprir. Então Jesus ele veio cumprir a lei. Em Mateus 3,15 fala assim, olha, deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Quando ele fala isso, é a lei. E João concordou. Então, quando ele mandou encher as talhas até, né, quase transbordar, significa que ele veio completar, que ele veio cumprir, que ele veio finalizar aquilo que tinha se iniciado no Velho Testamento. E o fato dele ordenar que era água aponta para uma verdade espiritual. Ensina que Jesus ele quer espalhar a justiça que completou em sua vida perfeita. Deus, ele deseja que todos participem da sua justiça e bebam dessa água viva. Lá em João 4:10 fica claro isso. Olha o que diz lá. Quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, essa água das talhas, que eram usadas para purificação, é esse significado, de nos limpar, de nos purificar, e de fazer aquilo que eu te falei. Eu recebo a transformação, não só para mim, mas para repartir. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus,
que era o próprio Jesus, e quem lhe está pedindo água, você não teria pedido água. Ele daria para você água viva. Aí disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água. E o poço é fundo, eles estavam lá sentados no poço. Onde posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, porque foi Jacó que tinha fundado aquele poço e que bebeu naquele poço, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água comum aqui, vai ter sede de novo. Não é assim com a gente, quando a gente bebe água? Quantas vezes a gente bebe água no dia? A gente não tem sede? Aí Jesus fala assim para ela, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aí o Senhor está falando de uma água espiritual, da salvação, da entrega. E ele fala mais, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar até a vida eterna. E não é isso? A gente entregou a nossa vida para Jesus e até aqueles dias que a gente pensa, puxa, eu não vou aguentar, essa água está jorrando. E ela te faz levantar, e ela te faz andar, e ela te faz resistir. E mesmo nos dias maus, mesmo nos dias difíceis, você abençoa. Você tem uma palavra de vida. Você continua a transformar as pessoas. Você continua a repartir. É isso que Deus está falando aqui. Dessa água viva que jorra dentro de nós. Essa água espiritual. A água de quem foi transformado, de quem está sendo transformado pelo Senhor. João 7,37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele não está falando de uma água, ele não está falando do vinho, ele está falando da água espiritual, daquilo que a gente recebe quando entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Dentro de nós, uma fonte de águas vivas começa a jorrar. E Satanás, que é o nosso inimigo, o opositor, como diz a Bíblia, tenta de todas as maneiras fazer essa fonte secar. E aí você pode perguntar, como é que essa fonte pode secar? Quando eu deixo de buscar a Deus. Quando eu deixo de ir à igreja, quando eu deixo de ler a Bíblia, quando eu deixo de orar. Quando eu deixo o pecado dominar a minha vida. Quando eu me torno escravo do pecado. Então essa fonte começa a secar. Porque essa fonte dentro de nós, ela é alimentada pela palavra. Ela é alimentada pela oração. Ela é alimentada pela comunhão com os irmãos. Então eu preciso buscar a Deus todos os dias da minha vida. Amém? E para terminar aqui, eu quero dizer o seguinte. Será que a nossa fé não tem se tornado como aquelas talhas vazias? As talhas, né, estavam vazias antes de Cristo mandar encher. Então é quando a gente se torna religioso. Só busca Deus quando precisa. Eu sei que na pandemia nós ficamos aí impedidos de ir à igreja. E aí assistir os cultos pela internet se tornou até um hábito, mas isso não deve continuar. Então eu mudei até o culto que eu fazia domingo, eu estou fazendo sexta, né? E quarta eu estudo bíblico. Por quê? Porque domingo eu vou para a igreja. Então você precisa ir para a igreja. Eu sei que às vezes não dá para ir muitas vezes, mas no mínimo uma vez por semana você tem que ir para a igreja. Participar do culto, ver os irmãos, participar da Santa Ceia do Senhor. Isso é fundamental para que você não fique aí vazio. Amém? Então é importante isso. E em segundo lugar, para terminar, já falei isso várias vezes, né? Para terminar. Nós temos servido a Cristo com justiça, oferecendo a todos que nós podemos ter perto ou longe
a água da vida, nós temos espalhado o amor, nós temos compartilhado, né, aquilo que temos recebido, porque tudo aquilo que Deus nos dá, querido, é para repartir. Seja amor, fé, tudo, área financeira. Quantas pessoas estão passando necessidade? Frio. Às vezes você não tem como ir em algum lugar. Deixa no teu carro um agasalho, biscoito, sei lá, leite, aquilo que você tiver e puder repartir. E aí você vê alguém no farol, você vê alguém em algum lugar que está precisando, você já deixa lá. Então, fomos esse poder transformador que Deus está fazendo na minha vida, que Deus está fazendo na tua vida, que Deus está fazendo na minha família, que Deus está fazendo na tua família, é para a gente repartir. É para a nossa cura e para a cura de quem estiver ao nosso alcance. Amém? Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Primeiro milagre de Jesus Cristo. Ele transformou a água em vinho. E todo mundo participou, recebeu e ficou alegre, foi abençoado por esse milagre de Cristo. Em nome de Jesus. O Senhor quer transformar. E nós vamos orar agora. Que área da sua vida precisa de transformação? Que área da tua vida, que talvez você esteja aí até algum tempo pedindo para Deus mudar, transformar. Você já enxergou realmente qual é o motivo de estar assim? O que falta ainda você entregar para Deus? O que falta aí você aí mudar? Porque às vezes a gente não vive uma transformação em determinada área da nossa vida, porque ainda falta uma entrega. Falta aí uma abertura para a cura, uma mudança de atitude. É como eu falei, né? Você quer algo, mas você não quer passar pelo processo. Então, assim, a diferença de uma sopa bem feita do miojo é diferente. O sabor é diferente, o trabalho é diferente, o processo é diferente. O mundo aí, ele implantou, né, o fast food. Tudo tem que ser rápido. Eu não quero esperar. A internet eu quero a mais potente, eu não quero esperar. No celular não quero esperar. Então assim, tudo é processo, e processo é caminhada, e processo é doloroso, e processo é cura, e processo você vai ter que se abrir, e vale a pena, para você viver aquilo que você quer viver, aquela mudança que você tanto anseia, tanto você ora, amém? Você está aberto a essa transformação? Porque é isso do que se trata o texto. Transformação. Poder de transformação de Jesus Cristo. Vamos orar? Feche teus olhos, coloque diante de Deus e fala para Deus: eu estou disposto. Eu estou disposto a passar pelo processo. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra. Tu és um Deus maravilhoso. A tua palavra nunca volta vazia. Ela é maravilhosa, meu Deus. Então hoje, Pai, cada um agora está orando e está colocando diante de Ti, Pai, uma área da vida, uma situação, um problema, uma deficiência, algo talvez que entristece, um sentimento lá dentro, na alma. O Senhor conhece. E talvez ainda não passou pela cura, pela mudança, porque nós muitas vezes não estamos dispostos a passar pelo processo, porque vai doer,
Nós vamos ter que enxergar de outra maneira, fazer de outra maneira, começar do início. E a gente muitas vezes busca as coisas mais fáceis, mais rápidas, que não cansam. Estamos aí muitas vezes estagnados, parados, acomodados. Quando o tempo melhorar eu vou. Quando o Brasil melhorar eu faço. Se eu ouvir a voz de Deus eu vou. E não é assim. Se tem algo que te incomoda e você quer mudar na sua vida, Deus está aí disposto, com certeza, a te ajudar, a te dar forças, a te reanimar. Mas aquilo que é a tua parte fazer, aquilo que é a minha parte fazer, nós vamos fazer. Aqueles servos tiveram que encher as talhas de água, levaram até o mestre-sala, sem saber o que ia acontecer. Eles obedeceram, acreditaram e viram o milagre. Assim será comigo, assim será com você, se você se abrir para o poder de transformação do Senhor. Pai, abençoa cada um. Obrigada, Deus, pela tua palavra. Nos ajuda a ficarmos firmes e fortes. Abençoa o restante da nossa semana. Abençoa desde já o nosso final de semana. Nos dá graça para trabalhar. Nos dá graça para fazer tudo o que temos que fazer. De estarmos na tua casa, em nome de Jesus. Abençoa cada um que participou, que vai ver depois, cada vida, cada família. Derrama da tua graça, cuida, guarda, livra de todo o mal, Senhor. Louvado e engrandecido seja sempre o seu nome. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu vou deixar o e-mail embaixo do vídeo aí no Face. Pode mandar e-mail, pode fazer as perguntas que você quiser. Vou subir lá para o YouTube em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. É um prazer estar com você. Até sexta-feira. Sexta-feira é ministração. Amém? Em nome de Jesus.